Impedimento semiautomático estreia no Brasileirão. Fim das polêmicas? É claro que não. Carlos Miguel vacila, Palmeiras perde e dá brecha pro Mengão encostar. Mas o Mengão não aproveita e tira só um ponto graças ao São Paulo. Neymar padrão de volta, 2 gols, comemoração provocativa e suspensão. Pior para o Peixe. O resumo da rodada do Brasileirão, mas que saudade da Copa, você ouve agora! AG Placar do Brasileirão 2026. Começou! Geralda, estamos chegando junto. Esse é o AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Quase 2 meses sem a GPB, meu Deus! O Brasileirão tá de volta. Na verdade, ele voltou um pouquinho antes da Copa do Mundo terminar, mas rodada no fim de semana nós tivemos agora. Assim, a gente não teve a GPB, mas teve programação na Copa do Mundo com os nossos parceiros, o Futebol na Veia do Papo de Tênis e o Combo Copa no canal Skis. Tivemos atividade durante a Copa do Mundo e quem também não parou durante a Copa do Mundo foi o momento de emissão da tarde. Sim, enquanto a Copa do Mundo estava rolando, no Vasco estava implodindo tudo, chegou ao ponto de Renato Gaúcho ser demitido do comando do Vasco. O Vasco da Gama assinou com o português Pedro Manuel, que vai ficar até dezembro de 2027. Se isso vai dar certo ou não, ninguém sabe. Mas o que eu sei é que tem Brasileirão de volta e com ele, de volta os Jogos da Semana. Jogos da Semana. O Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 no primeiro jogo do time em casa depois da pausa para a Copa. O destaque negativo do jogo, infelizmente, foi o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel. No primeiro gol do Galo, ele falhou ao tentar defender um chute, ficou procurando a bola, que foi aproveitada pelo atleta alvinegro. No segundo, saiu do gol para tentar impedir o gol, mas não funcionou. No fim do jogo, ele foi até o lado do torcedor se desculpar, né? Um tropeço que poderia ter sido aproveitado pelo Flamengo. Poderia, mas não foi. O Flamengo recebeu São Paulo no Maracanã e poderia cortar a vantagem palmeirense na liderança para 4 pontos, que podem virar 1 se ele vencer o Mirassol no jogo que foi adiado do primeiro turno. E o São Paulo vive uma crise braba, tendo despencado na tabela desde a primeira rodada. Claro que o futebol não é uma ciência lógica, mas foi a lógica que salvou o dia. A nova tecnologia do impedimento semiautomático decidiu o jogo. O gol de Samuel Lino, que daria a vitória ao Flamengo nos acréscimos, foi anulado com auxílio da ferramenta. O resultado cortou a vantagem do Palmeiras, sim, mas em apenas 1 ponto. A perseguição segue. O Santos depende mais do Neymar do que a gente achava. Fora de campo, uma dívida do clube com o Neymar que colocou até o CT como garantia. Dentro de campo, o primeiro jogo dele na volta da Copa do Mundo e tivemos uma masterclass do Neymar atual, não do hipotético. Marcou os 2 gols do Peixe, sendo um de pênalti, reclamou com o árbitro, provocou e foi provocado, fez comemoração imitando o joguinho de pôquer, respondendo críticas no meio de semana e tomou um cartão amarelo propositalmente para não jogar na próxima partida. Mas no final o Santos só empatou com a Chapecoense 2-2. Dos 10 pontos que a Chapecoense conquistou no campeonato, 4 foram conquistados em cima do Santos. É, Neymar. E a gente é que é otário, né, Neymar? Giro da rodada. Giro da rodada, o que aconteceu nos outros jogos dessa 20ª rodada? Atlético Paranaense 2, Internacional 0, o Furacão vence novamente, com Viveiros, artilheiro do Brasileirão, fazendo mais um. Furacão se consolida no 3º lugar e, por causa do tropeço dos líderes, dá uma encostadinha. Vasco 1, Mirassol também 1, o Vasco, que trocou de técnico durante a Copa, como a gente falou, segue no Z4. Dessa vez empate em casa contra o Mirassol, que também está no Z4. Bruno Guimarães estava nas arquibancadas, mas eu acho que o torcedor vascaíno queria ele era jogando em campo. Bragantino 0, Curitiba 0, jogo apenas digno de nota, só citamos. Botafogo 1, Cruzeiro 0, o time alvinegro sai com a vitória, mas foi o Cruzeiro que teve a chance. No começo do jogo, Caio Jorge perdeu um gol inacreditável antes do Fogudo abrir o marcador. Grêmio 1, Fluminense 1, a arbitragem foi destaque da partida. A árbitra Edina Alves foi derrubada 2 vezes durante o jogo pelos jogadores. Meu Deus. E graças ao VAR que viu o pênalti a favor do Fluminense, Hulk marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor carioca. Só não saiu com a vitória porque o tricolor gaúcho empatou com o estreante Diego Caíto. Remo 2, Vitória 0. No duelo de leões, o paraense venceu o baiano em casa. E o goleirão do rubro-negro, Lucas Arcanjo, contribuiu bastante, tomando um frangaço no chute de Jajá.
Bahia 1, Corinthians 1, jogo quente que teve como destaque simulações de agressão digna de Oscar dos jogadores Alejo Vélez, do Bahia, e Rodrigo Garro, do Corinthians. O Bahia teve 3 gols anulados na partida e um deles com a ajuda do impedimento semiautomático, que chegou para ficar, né? Vai ser implantado no Brasileirão e com certeza vai acabar com a discussão, né, de impedimento. Com certeza não, porque o povo brasileiro gosta mesmo de reclamar. Termômetro. Muito bem, é hora do termômetro. O que está acontecendo no Brasileirão nesse pós-Copa? O craque da rodada, por incrível que pareça, senhores, foi o Neymar do Santos. Esse foi o dado que o SofaScore apresentou. O Bagre, não tinha como ser outro, Carlos Miguel do Palmeiras, que deu uma pichotada e falhou no jogo contra o Atlético Mineiro. E o golaço, Andrés Gomes do Vasco contra o Mirassol. Quem sobe na nossa cotação, né, no nosso Power Ranking? Quem está subindo o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Botafogo. E quem desceu no nosso Power Ranking? Internacional, Vasco e Santos. Nossa tabela resumida do Brasileirão, o líder continua sendo o Palmeiras, com 6 pontos de vantagem agora. No G4 completam Flamengo, Atlético Paranaense e Fluminense. Na zona de pré-libertadores temos o RB Bragantino. Quem iria para a Sul-Americana em 2027? Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Coritiba e Cruzeiro. São Paulo, Vitória, Santos, Grêmio e Internacional estão ali, mais para lá do que para cá, querendo escapar do Z4. Z4 ocupado nesse momento pelo Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Voz da rodada. Momento voz da rodada. Foi um golaço do Andrés Gomes pelo Vasco, empatando o jogo contra o Mirassol, e foi narrado pela Cazé TV, que teve um grande destaque durante a Copa do Mundo, narrou todos os 104 jogos da Copa e bateu de frente com a Globo em muitos momentos desse Mundial. Cazé TV cada vez mais progredindo, cada vez mais melhorando, batendo recordes de lives no YouTube mundial. Então, é um fenômeno que só tem a crescer, essa emissora de YouTube do Casemiro Miguel. E o gol, logicamente, foi narrado pelo narrador principal da Cazé TV, Luiz Felipe Freitas, o Luizinho. Então vamos ouvir o gol de empate do Vasco contra o Mirassol na voz do Luizinho na Cazé TV. Piton para levantar, era pro Puma, deu sobra, Andrés Gomes veio para bater pro golaço! Às vezes ela sobe, às vezes passa longe, mas ele não se omite no jogo. Ele vai em busca do gol de empate. Ele abriu na perna esquerda, bateu colocado e fez um golaço. Empata o jogo do Vasco. Tempo extra. E é isso, gente. Esse foi a GPB de volta depois de uma longa pausa. E tem mais uma pausa aqui pela frente, né? Semana que vem vamos ter as oitavas de final da Copa do Brasil acontecendo. O primeiro jogo no fim de semana e o segundo jogo no meio de semana. Então, Brasileirão de novo no fim de semana, só daqui a 15 dias. Enquanto isso, deixe seu comentário, crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui nesse resumo do Brasileirão. É só entrar no nosso site, arenageral.com.br, deixar lá seu pitaco e conhecer mais no nosso site sobre curiosidades do mundo do esporte. Além disso, temos o canal Esquias também, que é nosso parceiro nesse projeto. Tá lá no YouTube também o AGPB. Passa lá, se inscreve se não for inscrito, balança o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas. Deixe seu comentário também, compartilha com os amigos e não esquece do like, para o YouTube entender que esse conteúdo pode chegar a mais geraldos como você. E claro, toda terça-feira que tem a GPB, temos primeiro lá no Spotify, 10 da manhã, religiosamente, tem a nova edição da GPB, toda terça-feira que tem rodada do Brasileirão. Temos lá no Spotify, então passa lá, dá 5 estrelas, deixa seu comentário, participa da enquete. Vamos fazer o AGPB crescer cada vez mais, beleza? No mais é isso, nos ouvimos daqui a 15 dias com mais uma edição do AGPB. Abraços a todos, até a próxima!